Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro, esse estudo, onde nós aqui nos dedicamos a compreender um pouco mais sobre tudo, sobre as coisas, sobre as nossas provas, e o estudo desse nosso encontro ele é baseado no livro Mediunidade e Farol Dentro da Noite. Então, o nome do programa é Mediunidade e Farol Dentro da Noite. Esse livro ele foi psicografado por Miriam Yuka Tsubahara, baseado também num estudo que foi feito em relação ao livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda. Então, onde tivemos a grande oportunidade de ter este livro, onde ele é mais específico sobre trabalhos mediúnicos, faculdades mediúnicas, casas espíritas, né? Mas na verdade assim, não pode ser só relacionado a isso, né? É a nossa, é tudo, cotidiano, dia a dia, é o nosso lar também. Então nós estamos reunidos, esse é o nosso encontro número 15, já temos passado alguns tópicos do livro, nós estamos ainda, ele não é por capítulos, mas seria um dos primeiros capítulos do livro, onde o tema principal é orientações ao grupo mediúnico. Então temos tomado alguns parágrafos como base, temos lido esses parágrafos e feito alguns comentários, onde que na verdade é o quê? Um compartilhar daquilo que nós compreendemos, dessas passagens, porque nós não podemos dizer aqui que vamos encerrar todo o assunto, assim como o Evangelho, ele tem muitos e muitos entendimentos. Então, cada qual que fizer a sua leitura, ele vai trazer a sua interpretação, vai compreender da forma como que ele tem a sua visão. Não podemos também praticar da fé cega. É importante que todos venham buscar maiores entendimentos, outras leituras, para assim poder também bem compreender. Então vamos lá. Vamos dar sequência, vamos fazer a nossa prece inicial através do Maico e damos a sequência ao nosso estudo. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais esta oportunidade na carne, a oportunidade de estarmos com tantos irmãos e irmãs na carne e espírito. Te agradecemos essa oportunidade também, poder aprender, crescer e evoluir. Te rogamos também amparo e sustentação para que possamos compartilhar. Te agradecemos, Senhor, por tudo, por tanto e por todos. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Nós estamos na página 22, onde ele traz ali o tópico, ele traz como pequenos tópicos, Elas inicia o parágrafo com letras maiúsculas. Então nós vamos falar ali hoje um pouco sobre Deus é amor. Esse é o tema inicial do parágrafo. Como se fosse dividido, esses parágrafos em temas. Lógico, já temos repetido alguns, mas é importante que a gente venha firmar bem, essas coisas estejam bem esclarecidas. E para aqueles que queiram fazer algumas perguntas durante os estudos, não somente aqui, mas os de casa que nos ouvem, podem entrar em contato conosco através da nossa página lá do Facebook. Então vamos pedir para a Dani ler esse tópico onde começa dizendo que Deus é amor. Deus é amor, é a sabedoria máxima. Então, por que questionar os seus desígnios, suas leis, quando sob o jugo do que entendemos por sofrimento? Nosso sofrimento é consequência dos nossos erros, dos nossos desacertos, do livre-arbítrio mal empregado. Sua sabedoria e misericórdia consistem em permitir que resgatemos os passos mal dados, o erro cometido, e que estejamos novamente ante os nossos inimigos para nos perdoarmos e nos amarmos. Então, nesse ponto, nós vemos que Deus é amor, Deus é misericordioso, Ele nos dá a oportunidade de reencarnarmos. E através dessas reencarnações, nós tivemos
Jesus Cristo que nos trouxe todo o Evangelho. Agora, com a doutrina espírita, ele está redivivo. Então, nós sabemos que é nosso dever buscar estudar as leis de Deus para compreender que Deus realmente é amor. Muitas vezes, se nós vivemos equivocados, nós vamos acumular sofrimentos, como diz aqui. E esses sofrimentos, eles podem gerar em faculdades mal administradas, que elas muitas vezes ostensivas, elas podem se tornar mediunidade expiatória, onde que nós possamos nos encontrar equivocados com dores, sofrimentos, sentindo as dores dos nossos irmãos. Mas isso não é castigo de Deus, isso é oportunidade de despertamento, oportunidade de buscar o estudo, oportunidade de buscar uma casa espírita onde que tenha o estudo do Evangelho, o entendimento do nosso ser, para que a gente possa aprender o que Jesus fez por nós, a fraternidade universal. Estender as mãos a todos aqueles irmãos que em dor e sofrimento se encontram, não só na carne, principalmente em dor e sofrimento e espírito, que não se reconhece que são filhos de Deus. Então esse é o nosso dever. Por isso nós estudamos essa parte, que Deus é amor, sim. Infinitamente amor para todos nós. Então é nosso dever buscar, nos conhecer, para também fazer o que Jesus tem feito. A piedade, ir ao encontro dos nossos irmãos em dor e sofrimento, sem que eles venham nos pedir ajuda. E os ditos inimigos, né? São os irmãos aos quais a gente tem afetado, né? Através dos tempos. Mas Deus é tão misericordioso que se torna leve a gente esse resgate, essa reharmonização com esses irmãos, né? Quando recebemos como filhos, né? Sobrinhos. Então se torna leve, né? Essa reharmonização. Quando buscamos entendimento das coisas, né? Sim. Porque se nós formos perguntar hoje, como está lá no jugo leve, né? Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis fatigados, eu vos aliviarei, eu vos consolarei. Só que o que acontece? Se nós perguntarmos para muitos, não vão dizer que são sofredores. Só que, como Jesus afirma, se nós estamos num planeta de provas e expiações, quer dizer que nós somos sofredores ainda. Então, como a Silvane colocou, aquilo que nós não damos importância ou nos será retirado ou nos será concedido de uma forma muito mais ostensiva, para que a gente venha ali então dar essa importância, despertar diante das coisas. Então é aquele irmão que as faculdades expiatórias, aquele que vê, né, ouve, sente, né, da forma mais ostensiva. Né? Já teve casos relatados aqui que é aquele irmão que chega num lugar, ele tem muitas cadeiras vazias para sentar e ele fica em pé, porque ele vê todas as cadeiras ocupadas. Né? Então você chega para ele e pergunta: por que você não sentou? Ah, porque as cadeiras estão ocupadas. Então a importância, né? Na verdade a importância é para todos nós, porque já temos falado no encontro passado, mas eu não tenho as faculdades assim, temos as energias anímicas, falamos, né, das energias anímicas, então elas também devem ser orientadas. Só que muitas pessoas, como foi colocado da mediunidade expiatória, renascem já com essas faculdades, né, de ver, de sentir, como se fosse um encarnado, os irmãos em espírito, só que para eles é normal. Mas normal até que ponto? Às vezes, o que acontece, como a Dani colocou, os nossos filhos, eles podem, muitos amigos imaginários que a gente diz, né, são os irmãos em espírito. Então, precisamos saber como orientar, como nos preparar, né, para dar essas orientações.
Porque a faculdade expiatória, sem maiores educações, ela leva à loucura. Aqui também nesse parágrafo a gente vê que na nossa vida a gente está sempre procurando, né, um culpado para alguma coisa, ou um motivo, né, o que alguém faz para que a gente sofra, né? Por que, né? Por que isso acontece comigo, né? E a gente vê aqui, se Deus é amor, Ele é todo sabedoria, por que eu sofro se eu, né? A máxima da expressão, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Muito pelo contrário, né? Exatamente muito pelo contrário. Como é que a gente consegue entender que é muito pelo contrário? Entendendo, buscando conhecimento, buscando o entendimento sobre nós mesmos, para realizar que a sua misericórdia se faz pela oportunidade de estar junto àqueles que temos que nos reharmonizar. Esse é um entendimento completo e complexo, né? Porque a gente tem que voltar a nós mesmos para exatamente entender esse pequeno trecho do livro aqui. O nosso sofrimento é consequência dos nossos erros, dos nossos desacertos, que é a consequência do livre-arbítrio mal empregado. Uma vez que a gente age dessa maneira, nos cabe a reparação. Só que Deus, na sua sabedoria, nos dá essa oportunidade para que isso possa ser realizado. Pagar o mal com o bem. Então, como ele inicia dizendo Deus é amor, né, e nós somos dotados do livre-arbítrio, então isso quer dizer o quê? Que somos responsáveis pelos nossos atos. Então, tudo aquilo que nós passamos no tempo de hoje, que entendemos como provas, como expiações, são escolhas equivocadas. Então isso nos mostra, isso nos prova que não é Deus quem castiga. E por outro lado, como nós temos aprendido, né, através dos tempos, nós também temos orientado equivocadamente, não é à toa que estamos aqui falando hoje diferente, que Deus perdoa. Ele, ao mesmo tempo que castiga, logo ali na frente ele perdoa. Né? Então, vamos colocar de uma forma para que a gente venha entender. Deus é o quê? Soberanamente bom e justo. Alguém que é bom e justo tem como castigar? Não. É a lógica, é a razão. E agora vamos entender o lado do porquê que ele não perdoa. Deus é infinitamente perfeito. Infinitamente perfeito. Teríamos nós aqui, pequeninos que somos, filhos de Deus, ofender a Deus? Não. Então, ele não perdoa por quê? Porque nós não ofendemos. É simples assim. Nós só somos ofendidos se nós viermos aceitar a ofensa. Né? Muitas das vezes o que acontece? Temos falado esses dias do perdão, mas às vezes nós, no cotidiano ali, trabalhando, e de repente a gente faz alguma coisa e a gente acha que ofendeu a pessoa, mas no entanto a pessoa nem se sentiu ofendida. E a gente carrega ali por dias e dias. Então, quem que tem que se dar do perdão? Somos nós, né? É o auto-perdão. Em relação à questão de que Deus não castiga, ele não castiga, claro, mas, no entanto, ele ensina, né? Através das suas leis. Né? Deus age sobre nós através de suas leis. Então, as suas leis nos ensinam, né? Porque a gente não precisa ser castigado para aprender, mas a gente precisa de leis que nos regem para que a gente possa andar no caminho certo, né? Quando nós erramos, precisamos entender que erramos e mudar o caminho para o caminho do bem,
né? Então, é assim que Deus nos ensina. E muitas vezes nós entendemos como castigo. No entanto, é o resultado de nossas próprias ações, da nossa própria invigilância em relação a essas leis. Então, assim, ok, entendemos que é livre-arbítrio, que essas escolhas têm consequências. Mas então tá, no cotidiano, diante das provas, diante daquele irmão ali que faz de tudo para me conturbar, que é um instrumento da minha prova, ou aquele filho rebelde, ou o marido que é incompreensivo, como que eu vou entender que isso não é um castigo? O que eu devo fazer para não entender isso como um castigo, se Deus é amor? Diante de uma mãe que acabou de perder seu filho em tenra idade, como que eu vou entender que isso não é um castigo? Né? Eu deixo essa pergunta para vocês, então quem quiser responder, por favor. De primeiro momento, o que me vem é o entendimento de que nós somos espíritos eternos. Então, o sofrimento que nós enxergamos hoje, ele é momentâneo. E como já foi falado também de diversas maneiras, esse sofrimento, ele é uma consequência, né, de uma escolha, enfim, que nós tenhamos tomado. Então, a primeira coisa que me vem é isso, de que nós somos espíritos. E essa compreensão nós só teremos se nós buscarmos entendimento sobre nós mesmos. Então, nós temos que estar muito bem embasados nas coisas de Deus, no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, sobre as leis divinas, sobre as virtudes. O Evangelho de Jesus, no caso, não é o livro especificamente, mas são as suas obras, o exemplo que ele nos deixou, que é o maior exemplo. Jesus em nenhum momento se viu castigado diante as provas que ele passou, né? Muito pelo contrário, ali ele deu testemunho maior de que ele, assim como nós, ele também passou por esses momentos, ele também teve suas provas e ele aproveitou todas elas para crescimento espiritual, para sua evolução. Então, esse sofrimento, entendo eu, que só se dá, aliás, esse entendimento só se dá quando nós buscamos a nós mesmos. Conhecer a Ti, primeiramente, para que a gente consiga compreender o próximo. Porque nós trazemos ainda muito equivocadamente de que Jesus não teve provas. É imaturidade nossa compreender dessa forma. Porque são provas, não deixa de ser. E hoje, estando nas esferas crísticas, Jesus tem provas? Tem. Né? É trabalho. Né? É oportunidade, como a Vitória colocou, de elevação, de aprimoramento, de desenvolvimento, de conhecimento das coisas. Né? Porque o conhecimento, ele é infinito. Se o conhecimento é infinito, mesmo alcançando as esferas crísticas, nós não sabemos de tudo. E infinitamente é o nosso dever buscar desse entendimento. Senão, o que acontece? Nós estagnamos. Ficamos parados. Né? Então, uma das formas de poder compreender também um pouco mais é aquilo que ele traz lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, depois de falar do jugo leve, onde ele fala do Cristo Consolador. Né? Então, no item 4 ele diz assim: Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas,
é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. E no final ele diz assim: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, nós devemos saber por que nós sofremos hoje. Esses nossos sofrimentos têm uma causa. Porque daí não quer dizer que nós não teremos mais sofrimento, mas a partir do momento que nós tenhamos entendimento desse sofrimento é que nos dá maior compreensão e fortalecimento para passar por ele. Porque vamos tomar como exemplo a escola. Se nós nos dedicamos e tiramos boas notas, nós não precisamos repetir a prova. Assim é com todos nós. A lei da reencarnação nos proporciona isso. Uma nova oportunidade de reparar. Então, o aluno ali que não é bem aplicado, que tira uma nota baixa, ele tem que repetir. Tirando uma boa nota, ele não precisa fazer de novo. Então, a encarnação, como é lei de Deus, então é lei de amor. É uma grande oportunidade para todos nós. Então, a cada nova experiência, nós temos a oportunidade de reparar esses nossos débitos. Com quem? Com aqueles que nós já estamos afinizados? Não. Com os nossos inimigos. Desafetos. Não venhamos entender como inimigos, né? Desafetos. Temos não nos acertado bem ali em outros tempos. Então, Jesus diz, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás o quê? A caminho. A caminho de onde? Encarnado. A caminho da casa. Dá para tirar alguns entendimentos desse enquanto estás a caminho. Então, digamos, a cada nova experiência, reconcilia-te. Reconcilia-te. Te dá essa oportunidade do quê? Do auto-perdão. Por quê? O que acontece? Será que numa experiência só nós vamos poder nos encontrar com todos aqueles das quais temos nos desarmonizados, digamos assim? Com certeza não. Só na carne isso não nos possibilita. Agora, num trabalho mediúnico, já é diferente. Quando nós ali nos reunimos, fizemos as nossas rogativas, nas nossas orações também, quando elas são sinceras, de coração. Mas o que acontece? Dentro de uma casa espírita, nós temos ali um horário predestinado, temos o amparo dos irmãos superiores, temos o propósito, então temos ali a disciplina. Então temos todos os meios para que isso se dê. Porque então, num trabalho mediúnico, nos dedicando àquilo que, como nos foi orientado agora há pouco, nós damos pouca importância àquilo que é de buscar em primeira mão o reino dos céus e a sua justiça. Nós procuramos muito mais as coisas da terra, não aquilo que nós somos. O reino dos céus está relacionado àquilo que nós somos verdadeiramente, como filhos de Deus, espíritos imortais. Então, durante as experiências, buscamos pouco compreender de quem nós somos. Da onde nós temos vindo. Essa experiência não é a única. E nem será. Então temos todas as oportunidades, pelo amor de Deus,
Já temos visto, já temos falado que as nossas provas, elas representam muito pouco em relação às nossas forças. Essa carga de provas, ela é muito, muito abaixo dos 50%, é 20, 15, 7%. Então, isso, para aquele que traz 7% de carga de provas, mostra que ele tem 93% de forças. Olha só. É por isso que Jesus nos convida, né? Buscar em primeira mão o reino do céu e sua justiça. Se a gente compreender as leis de Deus e a gente tem essa força e a gente aplicar, a gente não vai ter sofrimento. Nós vamos ter provas. Nós ainda vamos passar pela dor. Mas nós não vamos ficar reclamando e resmungando. Nós vamos compreender a lei de ação e reação e vamos fazer a nossa parte. Aí tudo vai ficar mais leve. E isso é necessário. Saber que o mundo inteiro está progredindo, nosso planeta também. Então, nós vamos evoluir sim, quando nós nos colocar ao trabalho no bem. Mas sabe qual que é o nosso sofrimento maior? É justamente esse. A gente tem uma carga de provas que é muito abaixo dos 50% das nossas forças e aí a gente ainda reclamar. Então, se com essa carga que é pequena a gente ainda reclama, quanto tempo a gente vai demorar para resgatar tudo aquilo que nós precisamos resgatar? E muitas vezes não é nem resgate, é para a gente poder aprender, para poder crescer. Então, quanto tempo? Esse é o nosso sofrimento. É desperdiçar as forças. Desperdiçar a oportunidade. E as forças. Então, é isso que acontece. Se nós desperdiçamos, como a Miriam colocou, na próxima, né, se você fez mau uso, para que dar de novo? Você vai se afundar novamente. Então, Deus concede uma trégua. Ou, olha, você não tem muito tempo. Vai lá com tudo que tem. Vai com o motor lá de 1000 cavalos, porque precisa dar tudo, porque a corrida, a prova é curta, tem que aproveitar bem. Né? No entanto, não é o que acontece. Sim, Vitória. E tem um detalhe também, né? Nós nem podemos afirmar que as nossas provas que vão aumentando, é nós que vamos enfraquecendo, digamos assim, de tanta teimosia que nós temos, né, e de ficar patinando, que nós vamos sentindo esse enfraquecimento, mas não está com relação ao amor do Pai, né? Ele continua regendo sobre todos nós, mas é justamente por essa ociosidade nossa, essa teimosia, essa invigilância, essa refutação que nós temos diante as provas que vão aparecendo. E um gancho no que tu colocou sobre o aluno na escola, quando reprova, que tem essa analogia com o que nós passamos a nossa caminhada aqui, é que ali também está um alerta para nós, que quando nós repetimos de ano ou vamos mal em uma prova, numa avaliação, nós tiramos 0 ou tiramos uma nota baixa. O aluno que ali tem a oportunidade em segundo momento de refazê-la, de corrigir e tudo mais, ele não consegue fazer isso sozinho, certo? Ele precisa ali de um auxílio, seja do professor, seja dos pais em casa, seja um auxílio dos livros, de estudos, de vídeos, enfim. Ele vai, como se dizer, reestudar o conteúdo para que ele possa fazer novamente. E todos nós, em algum momento, já passamos por uma situação assim de nos sentirmos injustiçados, ou de achar que a gente está sendo perseguido, algo nesse sentido assim, porque o professor quis me dar nota ruim, enfim, algo nesse sentido assim. E não, ali mostra justamente o quê? Que nós precisamos ter entendimento dessas coisas. O momento que eu sei onde eu falhei, por que eu fui mal nessa prova, por que eu não aprendi a fazer essa equação e tudo mais, é onde eu vou ter esse esclarecimento e vou poder, então, trabalhar exatamente onde eu preciso melhorar. E é aí que nós conseguimos, então, resgatar essas forças e tudo mais para que a gente venha novamente
a refazer essas avaliações, essas provas que aparecem. Isso é para tudo na vida e é na nossa caminhada. Então, isso ali é para nos mostrar o quanto é importante o entendimento das coisas, né? Não adianta a gente ser omisso ou querer passar pelas coisas sem ter maior compreensão. Tanto que tem essa frase filosófica, né, que diz: conheça-te, conhecerás o universo das coisas. O universo das coisas. Tudo. Né? Olhando aqui de dentro dessa sala, nós conseguimos ver o universo? Não. Mas, no entanto, às vezes a nossa consciência é assim. Nós vimos o mundo que de dentro da nossa casa. Ou da casa até o trabalho, né? Do trabalho até o supermercado. Então, esse mundo ele é muito pequeno. Enquanto nós continuarmos assim, tão limitados, nós não vamos compreender as coisas. Por quê? Porque o nosso mundo é a nossa visão. Não é a visão do vizinho. Como a Vitória colocou, o tamanho das provas, nós não podemos medir as provas. Não dá para medir o tamanho da prova. Né? Porque, para mim, uma dor de cabeça é terrível. Né? Para a Vitória, a dor de cabeça não é nada, mas uma dor de ouvido, uma dor de dente, para ela é insuportável. Então, fica o convite, né, para buscar cada vez mais entender as coisas, como nós falamos, esse entendimento, esse conhecimento, ele é infinito. Não podemos nos colocar como, né, nós fizemos lá no passado, doutores da lei, né, achando que nós éramos entendedores das coisas, né? Tanto que Jesus chama a atenção de Nicodemos, né? És mestre, e o que sabes, né? O que ensinas. Então, isso é para todos nós. Então, agradecemos, já chegamos, né, ao final, ao nosso tempo, temos nos dedicado em torno de uns 30 minutos, chegamos ao finalzinho e vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos. Convidamos a todos para que continuem nos acompanhando. Podem entrar em contato conosco através da página do Facebook, Centro Espírita Maria José e o Amor, para que a gente possa manter, né, esse relacionamento. Né, assim que possível será respondido essas perguntas. E se quiserem nos conhecer, nós estamos em Jaraguá do Sul. Também entre em contato conosco lá, que todos serão bem-vindos na carne e no espírito. Não é só para os encarnados, não. Então, gente, venhamos agradecer a Deus por esses momentos, onde é a misericórdia de Deus também. Né? Deus é amor e nos concede esses momentos para que todos os seus filhos venham alcançar a sua destinação maior. Então vamos pedir para o Michael fazer a nossa prece final. Senhor, te agradecemos então por mais essas oportunidades de aprender, para que possamos crescer e então evoluir. Te agradecemos e te rogamos também amparo e sustentação, para que possamos bem absorver esses conhecimentos e aplicar em nós. Te agradecemos, Senhor, por tudo, por tanto e por todos. Que assim seja. Que assim seja, Senhor.